O dia da mentira já passou, mas com certeza você deve lembrar de alguma mentira sobre Pokémon que você foi inocente o suficiente para ter acreditado, né? Bom, eu tenho algumas situações que eu trago desde a minha infância, até mesmo já com o canal, e foram situações que eu acabei acreditando. Então, hoje eu venho compartilhar com vocês 5 mentiras sobre Pokémon que eu acreditei. Você tem uma história? Conta aí nos comentários. A galera vai adorar ficar sabendo. Bom, eu vou começar com uma que não era bem uma mentira. Bom, era mentira, mas também partiu a princípio como um rumor, que foi o lance do Ash, da Serena e do Gary irem para a região de Alola e se aventurarem por lá. Pois é, uma das grandes, especulações na época do surgimento de Pokémon Sun e Moon seria como o anime ia se tornar. E ninguém esperava que o anime Pokémon Sun e Moon fosse ficar do jeito que ficou. E surgiu na internet o rumor que o Ash iria visitar a região de Alola junto com o Gary e também com a Serena. Pois é, teria passado um pouco do tempo, a Serena já teria ido para Hoenn, mas ela retornaria e ficaria com o Ash lá em Alola também. Um ponto interessante foi quando o primo do Professor Carvalho acabou, vamos dizer assim, sendo revelado em um trailer de Sun e Moon. E esse rumor acabou ganhando força justamente por isso, porque um personagem que teria um parentesco muito próximo com o Professor Carvalho estaria lá. E seria uma ótima justificativa para o Gary também ir para aquela região. A gente até comentou isso no canal e foi uma das mentiras que eu acabei acreditando por um tempo, até me chocar com a realidade de Pokémon Sun e Moon. Enfim, fui tapeado, mas acontece. Eu acho que muita gente foi tapeada por essa, acredito eu. Bom, em quarto lugar, acho que parte também a princípio de um rumor, mas também por um lance de padrão, que foi o Pokémon Z. Eu acho que esse, diferente do que aconteceu com outros jogos, como por exemplo o Pokémon Grey, que a gente imaginava que seria a extensão de Pokémon Black and White, o Pokémon Z era o mais óbvio, A gente acreditava que o Pokémon Z iria acontecer, já tínhamos o Zygarde, acreditávamos que o jogo seria baseado, girando em torno do Zygarde, e não aconteceu. 2015 foi recheado assim de muita especulação sobre o Pokémon Z, quando o Pokémon Z vai sair, etc. Cadê o Pokémon Z? E a gente nunca viu nada sobre esse jogo. Acredita-se muito que o projeto do jogo, que ele existia de fato, e que a Pokémon Company decidiu cancelar esse projeto justamente para lançar uma nova região em 2016 por conta dos 20 anos de Pokémon. Então ela decidiu que não era interessante lançar uma extensão em 2015 e já uma nova região, engatilhar uma nova região em 2016. Talvez ia ser too much, acredito eu. Então o Pokémon Z nunca aconteceu e especulo eu que seja por esse motivo, Há algumas teorias agora que a região de Galar, no caso Pokémon Sword e Shield, que seja nada mais, nada menos que uma releitura, do possível Pokémon Z, só que adaptado em uma nova região e possivelmente até mesmo com conexões com Kalos. E aí seria justificado o porquê Kalos não ganhou uma extensão. Essa é uma das teorias também que gira muito sobre o Pokémon Z, mas não dá pra acreditar nisso, senão você tá tapeado 2 vezes sobre o mesmo jogo. Mas acredito que grande parte da fanbase acreditou na existência do Pokémon Z e ele não aconteceu. Agora, em terceiro lugar. Pois é, aqui parte para um lance de a inocência é maravilhosa e a gente acaba sendo muito tapeado quando é criança. Você deve ter uma história de criança quando você consumia Pokémon e alguma coisa que te contaram, alguma coisa que você viu, alguma coisa que você talvez criou na sua própria mente e acabou acreditando sobre Pokémon e saiu replicando por aí. Pois é. Eu tenho diversos casos desse e eu vou compartilhar um deles agora com vocês, que é a respeito do Pokémon Dolphin. Eu acreditava muito, quando eu tive acesso, a primeira vez que eu vi esse Pokémon, eu acreditava que ele era uma forma paralela do Rhyhorn. E algumas pessoas, até mesmo na minha escola, compartilhavam dessa história
E eu acreditava, né, que o Dolphin seria nada mais, nada menos que uma evolução paralela do Rhyhorn, excluindo completamente até mesmo a existência do Pemp e tudo mais. Então, é uma das coisas que eu acreditava quando eu era pequeno. Desculpa a minha inocência, mas a gente acaba sendo tapeado. E, pensando bem, até que não seria de mau tom, né, que o Rhyhorn tivesse uma evolução paralela que fosse parecida ou que fosse, de fato, o Dolphin. O problema é que o Rhyhorn e o Dolphin, em quesitos de animais que são baseados, são bem diferentes, né? Não sei como fui tapeado na época, mas fui. Em segundo lugar, o Pika-Blue. O Pika-Blue eu acho que é um dos mais famosos, né, casos de mentiras sobre Pokémon. E acredito que muitas pessoas da minha época, principalmente, devem se recordar da mentira do Pika-Blue. O que é o Pika-Blue? O Pika-Blue é um Marion. Só que quando ele surgiu na mídia Pokémon, ele começou a ser divulgado como uma possível evolução do próprio Pikachu. E as pessoas acreditavam que o Pika-Blue nada mais era que o Pikachu, né, uma forma evoluída do Pikachu com a Pedra d'Água. Saca só que bizarro. E existe ainda grandes motivos que reforçavam a ideia do Pika-Blue. Um deles foi uns cards que lançaram lá nos Estados Unidos com os nomes dos Pokémon que estariam no primeiro filme da franquia, naquele curta que é apresentado antes do filme, que é As Férias do Pikachu. E lá, naquele encarte, eles afirmavam que aquele Pokémon se chamava Pika-Blue. Saca só. E aí as pessoas conectaram uma coisa com a outra, né? Pikachu, Pika-Blue. Acabou. Aí ficou desse jeito. E aí muitas pessoas, se popularizou até mesmo em revistas, que o Pikachu ganharia uma forma evoluída do tipo água. Bizarro, aconteceu, é uma história bem comum do Marion e eu acreditei muito na época. Enfim, Pika-Blue em segundo lugar. Agora, menção honrosa, essa eu queria deixar registrada aqui. Eu não sei se alguém que me conhecia na época, lá quando eu era criança, consome o meu canal. Mas definitivamente ficou muito popular, pelo menos lá onde eu morava, que o Ash iria capturar um lendário e ele seria o Lugia. Pois é, naquela época nós não tínhamos muita noção sobre o universo dos filmes, até porque o primeiro filme de Pokémon, ele meio que se relacionava, né, com a história do anime. Então, a gente imaginava que o segundo filme também iria se relacionar com o anime. E, de fato, aconteceu uma certa relação entre o anime e o filme. Mas a gente tem a ideia de não considerar canon os acontecimentos dos filmes, né? Hoje nós já temos essa ideia. Mas naquela época nós acreditávamos que o Ash iria capturar o Pokémon Lugia, principalmente porque o Ash estava em cima daquele Pokémon, né, montado no Pokémon, e todo mundo estava achando, não, é do Ash, vai ser do Ash, saca só, o Ash vai virar o senhor treinador, né? E chegamos em 2019 e o máximo que o Ash chegou a capturar de uma coisa rara, né, foi um Noctowl Shine, e agora o Meltan, que é o mítico que mais existe aí no mundo Pokémon aparentemente, porque tem a rodo, né? De qualquer forma, foi uma coisa bem bizarra que aconteceu na época, e eu queria mencionar aqui pra vocês. E por fim, a mentira que eu fico mais frustrado até hoje, eu gostaria que a Pokémon Company até mudasse algumas coisas nesse quesito, é o Kecleon. Pois é, na verdade o Purple Kecleon, né? Que é um Kecleon na cor roxa, que não só foi apresentado no anime Pokémon, como também nos jogos Mystery Dungeon. E o Purple Kecleon nada mais é que um Kecleon de uma cor diferente, no caso de uma cor púrpura, uma cor mais puxada para o roxo. E eu sempre acreditei que teria como capturar Kecleons de diversas cores, ou que você pudesse manipular a cor do Kecleon. E eu fui tapeado, né? Até acreditei também, mais recentemente, que com a chegada dos jogos no 3DS e tal, eles iriam fazer alguma coisa para você conseguir alterar a cor do Kecleon, e não acontece, né? Infelizmente não rola. Então a ideia do Kecleon ainda é só de se camuflar, quase como a ideia de ficar invisível, só que ainda mostra ali a barriguinha vermelha, pelo menos lá no anime é assim. E você não pode alterar a cor do Kecleon, o que eu acho uma pena, porque eu adoraria que o Kecleon pudesse ter as cores manipuladas, né? Seria genial
se eles fizessem isso com esse Pokémon. Já que existem tantas variações do Spinda, por exemplo, né? Não vejo por que não dar múltiplas cores para o Kecleon. Seria sensacional. Mas não aconteceu e era uma das coisas que eu acreditava que poderia acontecer. O Purple Kecleon existe, ele é real, né? Mas dentro dos jogos, que é onde eu gostaria que ele existisse, ele não existe. Então foi uma coisa que eu acreditei por muito tempo e não aconteceu, né? Principalmente da primeira vez que eu vi o Purple Kecleon. Uma pena. Enfim, quero saber de vocês, quais coisas que vocês acreditavam que aconteceria ou que deveriam acontecer em Pokémon e não aconteceu. E compartilhe aí todas as mentirinhas que você já teve que lidar com Pokémon. Beleza? Um vídeo um pouco atrasado com o tema, mas eu acho que não tem momento para se discutir sobre isso, né? São coisas bem legais de se compartilhar. Enfim, quero saber de vocês. Um abraço, camuflados. Fui!